Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Fizeram a trilha, né? Bem tranquilo, né? Semana passada foi a trilha que vai dar notinha junto com as atividades da avaliação mensal. E essa semana a gente volta a fazer as atividades lá no campo avaliação, tá bom? Assistam a videoaula, depois não tem trilha mais. Agora é lá no campo avaliação as atividades como vocês já estavam acostumados. Nossa aula hoje de ciências, vamos dar continuidade à apostila do segundo bimestre. Nós estamos falando sobre seres vivos e fatores não vivos, né? E a gente já viu os ambientes onde se encontram os seres vivos, cada tipo de ser vivo ocupa um ambiente diferente. A gente falou sobre os fatores não vivos, né? A gente falou sobre, além de plantas e animais, existem outros seres vivos menos conhecidos, como fungos, bactérias, vírus, algas, né? E agora a gente vai falar sobre as características dos seres vivos. Ainda falando sobre seres vivos, vamos ver o que quer dizer essas características dos seres vivos? Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos, correto? Milhares, né? A biodiversidade do planeta Terra é gigantesca, né? Mas nem sempre é fácil saber o que está vivo ou não está vivo. Pode ter alguma confusãozinha aí, né? E para facilitar nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns aos seres vivos. Tem algumas características que todo ser vivo tem. Se não tem, é porque não é ser vivo, tá bom? É igual para todos, não tem exceção, tá bom? E a gente vai conhecer essas características. São 3 que a gente vai falar agora, tá bom? A gente vai falar sobre o ciclo da vida, a gente vai falar que todos os seres vivos precisam de água e a gente vai falar também que todos os seres vivos precisam de alimento. Vamos ver sobre o ciclo da vida? Quando você nasceu? Antes de você nasceram seus pais, e antes dos seus pais, seus avós e assim por diante, né? Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos, que já existiam antes deles. Ninguém surge do nada, né? Você nasce de alguém que já existia, certo? Os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? E essas etapas que compõem o ciclo da vida. Então, qual é o ciclo da vida? O ciclo da vida é o ciclo onde os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, porque nem todos reproduzem, né? E morrem. Esse é o nosso ciclo, o ciclo da vida. Todo ser vivo passa por esse ciclo. Animais, plantas, nós seres humanos, fungos, bactérias, tá bom? Esse é o ciclo da vida de todo ser vivo, não se esqueçam disso. Os seres vivos precisam de água. Todo ser vivo precisa de água. Sem água, a gente não sobrevive. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia. Muitos seres vivos vivem dentro da água, né? Como os peixes, né? Os animais aquáticos, as estrelas do mar e os polvos. Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, precisam beber água para sobreviver. Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água e também aqueles que armazenam água, certo? E não é que não precisa, no deserto não precisa. Eles sobrevivem muito menos água do que a gente precisa, mas eles também precisam. E tem muitos deles que conseguem armazenar água. E eles vivem um longo tempo sem precisar ir atrás de água, mas eles têm armazenado, tá bom? Todos os seres vivos têm água em seu corpo. Nas águas vivas, a água representa a maior parte do corpo do animal. Todo ser vivo tem água no seu corpo. Nós, seres humanos, temos o nosso corpo 70% formado por água. Vocês sabiam disso? 70% desse corpo aqui nosso, de cada um, é formado por água. O nosso planeta, só para vocês terem ideia, o nosso planeta Terra é formado pela maior parte por água, né? Então a água é muito importante e faz parte da característica de todo ser vivo. Todo ser vivo tem o ciclo da vida e todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Próxima característica que a gente vai estudar hoje: os seres vivos precisam de alimento. Todo ser vivo precisa de alimento, ok? Agora vamos ver
que fala aqui? Os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Essa energia vem dos alimentos que eles consomem. Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Nem todo animal, porque tem animal aliás, é também ser vivo, porque planta é um ser vivo, né? Mas assim, tem animal que se alimenta de outro animal, que são os animais carnívoros, e tem animais que se alimentam das plantas, que são ser vivo, mas não é animal. Ou frutas, legumes, né? Que são os animais herbívoros, né? Plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Como é que eles obtêm o alimento que eles precisam para ter energia? Elas produzem o próprio alimento usando elementos não vivos do ambiente. Como é que a planta produz seu próprio alimento? Através da fotossíntese. A fotossíntese ela usa o gás carbônico, a luz do sol, mas aí a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, tá bom? A gente só tem que saber agora que a planta, ela também se alimenta, mas ela produz o seu próprio alimento. A planta, a alga e algumas bactérias conseguem produzir seu próprio alimento. O ser humano, os animais, eles não produzem seu próprio alimento, eles consomem outros seres vivos, ok? Existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres vivos mortos, realizando a decomposição. Por esse motivo, dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza: devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento. Por que a decomposição é muito importante? Por que os fungos e as bactérias se alimentando de um corpo de outro ser vivo, de um outro ser que está morto, é importante para a natureza? Você imagina, morre um animal, aí o corpo dele fica lá no solo, aí apodrece e fica aquela coisa suja, feia, fedida. Aí vem lá o fungo, a bactéria, vai se alimentando, vai ocorrendo a decomposição, e os nutrientes que possui naquele animal morto, ele vai para o solo, fertiliza o solo, onde vai crescer a plantinha, para a plantinha poder reproduzir, né, se alimentar. Então, esse processo é importantíssimo, tá bom? Porque devolve para o solo os nutrientes essenciais. Então, fungos e bactérias são importantes, e eles também precisam se alimentar, porque eles são seres vivos, e todos os seres vivos têm características em comum. Todos eles têm um ciclo de vida, precisam da água e precisam do alimento. Além do calor e da luz do sol, que a gente já viu também, né, do ar, porque sem o ar a gente não consegue respirar, né? Mas hoje a gente estudou essas 3 características muito importantes para que os seres vivos possam sobreviver, tá bom? É isso que eu queria que vocês aprendessem hoje. Na próxima aula a gente vai fazer a correção da tarefinha da apostila, que eu vou deixar para vocês, página 18 e 19 da apostila, e não se esqueçam de fazer as atividades lá do campo avaliação. Qualquer dúvida pode me ligar, pode falar comigo no WhatsApp, tá bom? Por hoje é só, um beijo no coração.